Agora vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. Abra seus ouvidos, porque entra pela audição, entra pelo ouvido mesmo. O crer vem pelo ouvir, mas é o coração onde ela deve estar guardada. É no coração aonde a palavra do Senhor vai fazer efeito. É quando ela estiver guardada no coração. Pastor, com a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado de Deus, Pai de sua igreja. Eu estava aqui colocando a minha garganta para esta hora. Está aqui meio filmada. E aí não tenho que ministrar. O equipamento de som mandou agora. Pensar um pouco mais para quem estava dentro do templo. Ouvir a ministração, a celebração, o casamento. E a situação fez lembrar o passado que eu nem conheci, mas que eu ouvia falar. Casamento ministrado à luz de vela. À luz de vela. Tivemos ontem no teu escuro, na igreja, no teu escuro, para ministrar uma bênção de casamento de um casal na igreja. E quando nós saímos daqui, já foi por falta de energia. Eu já sabia que era lá hoje. Mas mesmo assim eu fui. Pastor, eu vou lá. Se lá não tiver condição de ter casamento, se lá, já que não tem condição, a gente não pode se talvez até marca. Mas chegamos lá, estava apenas uma luzinha de LED, né? Ligado na bateria do carro. Pouquinho ali. Uma mesa, eles estavam dirigindo a igreja, e lá no pátio da igreja, todos aqui conhecem onde tem uns cultos cristãos, para acontecer essa festa dessa hora, daquele pátio, cheio de cadeira, arrumada para a recepção, tudo escuro. Peguei, deixei meu carro funcionando, a luz, o farol aceso, ficou fora do lado. E dentro da igreja, onde havia o momento da celebração, nós, o Edson vai com vela, buscar um maço de vela e pôr vela lá nas janelas, e aí clareou um pouco dentro e mostramos como bênção, né? Conta de que a noite o noivo está feliz, né? Glória a Jesus. E que houve a celebração e tem muita gente, graças a Deus, muito, mesmo com toda a escuridão. Quando vi o pastor chegou, o pastor chegou, está chegando. Agora, se o pastor tinha chegado, ninguém tinha chegado, todo mundo era de pé. E aí, o pastor chegou, o pastor caiu. Vai ter a bênção, né? A glória de Deus foi maravilha. E não tem mais a garganta, não, tive poupar um pouquinho. Estava glorificando o Senhor, Deus. Aleluia. O que acontece? Pela confiança que nos foi dada aqui pelo grupo de missão, pelo departamento de missão, para trazer a palavra hoje à noite aos corações de quem aqui está presente, aos corações de quem já é crente, ao coração de quem já é crente e fervoroso, ao coração de quem é crente que ainda não conseguiu ser fervoroso, ao coração de quem está disposto a ouvir o amor de Deus e ao coração de quem quer aprender da palavra de Deus. Amém. Igreja, eu queria compartilhar uma leitura e ela foi ministrada faz muito tempo aqui no culto do Filho Pródigo. Eu quero ler esse mesmo texto, Lucas capítulo número 15, versículo de número 11. Mas nós vamos extrair algumas coisas importantes aqui desse texto, e que é de importância para nós, e que servem para nós que já estamos em Cristo, que servem de orientação, mas também que servem de alerta para nós que já estamos em Cristo. E se alguém, se porventura tiver alguém aqui que está afastado, serve para quem está afastado.
serve para quem, mesmo crente, de vez em quando desobedece, também vai servir para você. E serve para quem é crente fiel, está na fidelidade, na obediência, serve para você. Serve para ainda quem não confessou Jesus, serve para quem não confessou Jesus. Mas uma coisa é certa, eu vou estar ministrando para quem está aqui nessa noite. Glória a Deus. Para aqueles que não vieram, eu não vou ministrar. Você, quando estiver ouvindo, você nunca pensa, nunca fala, será bom para fulano, mas ele não veio, então não era bom para ele, nem era para ele, é para você que veio. É para mim que veio, que vim aqui na casa de Deus, para nós que estamos. Porque quando Deus quer falar ao seu povo, Ele junta o seu povo e fala com o seu povo. Deus não fala com o seu povo isoladamente, porque senão não era falando com o povo, era falando com o indivíduo. Deus, quando quer falar com o seu povo, Ele junta o seu povo. E quando o Senhor criou a igreja, que é o agrupamento, é porque Ele queria falar com o seu povo. E quando nós nos reunimos, é para Deus falar a nós. Quando a palavra é ministrada para todos que estão presentes. Por mais que alguém tenha dificuldade de aceitar qual é a parte da palavra que vai lhe tocar, mas ela vai lhe tocar. Ela tem uma parte que compete e que é própria para cada um de nós. Vamos encontrar Lucas capítulo 15, versículo 11, que diz assim. Eu vou ler apenas até o versículo de número 24. Mas diz assim. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo absolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Grave essa passagem. Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como os teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Memoriza que levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. O português é meio complexo. E alguém pode pensar aqui que de longe foi o filho que viu o pai, mas a Bíblia está dizendo que foi o pai que de longe viu o filho, né? E se moveu de íntima compaixão, claro que o pai, correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. O pai fez isso. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a roupa e vestido, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazendo o bezerro cevado e matando, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e ele deu, tinha se perdido, foi achado. E começaram a alegrar-se, poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja amada, igreja gloriosa do Senhor Jesus. Nesse texto nós queremos aqui mostrar para a igreja, esclarecer para a igreja 5 fases de vida por este jovem. 5 fases que ele enfrentou na sua vida, que ele viveu, ele vivenciou. Eu não sei, nem todo ser humano vive 5 fases. Nem todo ser humano passa e vive essas 5 fases. Mas já posso adiantar que quem consegue chegar à 5ª fase adquire a graça da salvação.
Mas não é necessário ir até a quinta fase. Alguém pode viver a primeira fase e na segunda fase não cometer os erros que este jovem cometeu na sua segunda fase, e não prezar enfrentar a terceira, a quarta, para poder ter uma oportunidade na quinta fase. Mas vamos ver aqui a primeira fase. A primeira fase é o versículo 11. O versículo 11 diz que o pai tinha 2 filhos. Aqui está falando de 2 filhos que viviam debaixo da autoridade do pai, do controle do pai, da direção do pai, da sabedoria do pai. E essa fase é a fase que vem desde o nascimento, passa pela infância, atravessa a adolescência e chega à maturidade, ou seja, à maioridade. E não era difícil de encontrar a obediência dos filhos no passado até a maioridade. Era próprio dos filhos obedecer aos pais até chegar à maioridade, submeter plenamente. Na nossa cultura e no nosso tempo, os filhos com 12, 13 anos já não obedecem pai e mãe, e gritam, e dominam, e calam o pai e mãe. E muitas vezes o pai e mãe calam para não ter que estar em confronto com uma criança. Mas esse episódio aconteceu, foi narrado, essa parábola foi narrada quase 2000 anos atrás. Jesus ele conta essa parábola. E ele conta a parábola de um episódio, de um fato ocorrido, de uma família que existiu. E nós não sabemos. E Jesus contando o exemplo dessa família para trazer ilustração tanto da nação de Israel quando se convertiu, que ele queria juntar, como também é uma analogia à população humana do século. Jesus usou um histórico de uma família. E ele fala dessa primeira fase. Então, esse pai tinha 2 filhos. Mas a Bíblia escolhe um desses filhos. Jesus escolhe um desses filhos para desenvolver uma parábola a partir dele. E os 2 jovens viveram essa primeira fase. Ambos chegaram à maioridade. Esse era mais novo, mas não significa que era mais novo, porque era menor de idade. Ele já tinha completado a maioridade. Quando ele chega para o pai e diz: pai, me dá o que me pertence. É porque ele já era maioridade. E quando chegava à maioridade, ganhava a independência. A pessoa já estava pronto para a independência, já estava pronto para assumir a responsabilidade da sua vida. E quando o pai faz isso, e a Bíblia deixa claro que o pai acatou o pedido do filho, é porque o filho estava pronto. Aquele pai foi quem criou, quem educou, quem disciplinou, quem estabeleceu tudo isso, sempre quem formou aquele jovem. O pai sabia que aquele jovem estava pronto para assumir sua vida, o zoom da sua vida, a direção da sua vida, o controle da sua vida, administrar seus bens. E o pai entregou. O pai entregou. O pai entregou porque o filho estava pronto. O filho era maior de idade. O filho tinha competência para governar sua vida e governar os seus bens. A questão é que quando o jovem recebe tudo, ele entra na segunda fase. Ele agora vai governar sua vida. Ele agora vai administrar seus bens. Ele agora é quem vai tomar as suas decisões. Não é o pai que vai mais tomar decisão por ele. Não é o pai que vai decidir o que é que ele tem que fazer. Não é o pai que tem que decidir qual é o trabalho que ele vai fazer. Não é o pai que tem que dizer: ó, você hoje vai fazer isso, o senhor vai fazer essa tarefa. Não, saiu. Ele saiu debaixo da governância do pai. Agora ele ia governar a sua vida. Aquele jovem, ele estava pronto, se quisesse casar. Aquele jovem já estava na idade pronto de deixar pai e mãe e assumir uma mulher. E já era lá, ele estava pronto para isso. E quando ele deseja a sua liberdade, a sua independência do governo do pai, é porque ele queria assumir o governo da sua vida. O que acontece aqui na segunda fase? Algo aconteceu. E esse jovem, ele começou bem a sua segunda fase, governando o que tinha. Que a Bíblia diz que
ele pegou, recebeu a herança, mas com o passar de uns dias, a Bíblia quando fala de dias, pode falar de anos, aquele jovem não casou, aquele jovem não projetou um lar, aquele jovem estava administrando seus bens, mas solteiro. E à medida que a pessoa vai passando o tempo e não assume o compromisso de um lar, de uma família, fica um jovem vulnerável, porque ele não tem uma responsabilidade muito pessoal, ele não tem uma responsabilidade sexual, ele não tem uma responsabilidade moral. Aí ele fica alvo fácil do diabo. E por ele não ter uma esposa que ajudasse a ele moralmente se estabelecer, por ele não ter uma esposa para assistir, atender sexualmente a sua necessidade, então esse jovem na flor da idade, não menor de idade, um jovem que seu organismo, seu corpo, seus hormônios cobram uma atividade sexual, não buscou uma esposa, e quando busca uma esposa, o sexo vai ser abençoado por Deus. Se não buscar uma esposa, vai ter sexo, e vai ter sexo irresponsável. Aí esse jovem começa a desenvolver uma vida sexual fora de um padrão moral. É aí onde a vida dele se desmantela. Mas ele ainda está governando seus bens. A Bíblia diz que o pai entregou os bens dele. O pai não entregou dinheiro, entregou bens para ele administrar. E ele estava administrando. Mas só que ele não casou. Não casou, mas queria viver uma vida sexual ativa. E começou a viver. Aí uma vida sexual irresponsável. Não assumiu uma mulher para ter responsabilidade. E isso fez com que ele se desprazia apenas de sexo. E o sexo se tornou um lazer para ele, uma diversão para ele. E quando a pessoa não faz sexo por amor com uma pessoa do amor que vai fazer parte do seu corpo, o sexo dele é apenas um lazer. E a pessoa faz sexo com um, faz uns dias, depois enjoa aquela, e vai com outra, enjoa aquela, e vai com outra. Aí se torna a vida irresponsável, pecaminosa no sexo. Aí entra a farra. Aí nessas horas aparecem aquelas que gostam de farrear e que gostam de sair com esses homens. Tem as mulheres prostitutas também, que se prostituem. E aí foi a perdição daquele jovem. A perdição daquele jovem foi a prostituição. A segunda fase da vida, aquele jovem se descaminhou, apesar de ter sido bem formado, apesar de estar maduro na idade, apesar de estar pronto para governar a sua vida, ele começou a desgovernar a sua vida. Ele perdeu o prazer de ser responsável, o prazer de trabalhar. Trabalhar para quê? Eu quero curtir minha vida. É assim ou não que não acontece? O que acontece com aquelas pessoas que perdem a nossa responsabilidade? Ele se torna escravo. Escravo da farra. Escravo do sexo. E quem se torna escravo do sexo vai se tornar escravo da farra, da orgia. É fato. E aquele jovem se tornou escravo da orgia. Mas o lugar onde ele estava já não satisfazia mais. As mulheres com quem ele tinha possibilidade de prostituir, ele já estava cansado delas, já estava enfadado delas. Ele não queria compromisso com elas, já estava enjoado delas. Então aquele jovem, ele decidiu ir para uma aventura em novas terras, em novos povos, experimentar novas aventuras. Aí é onde ele vende tudo que tem. A segunda fase do jovem é essa. Aí ele vende tudo que tem. Quando ele vende tudo quanto tem, que ele pega os bens financeiros, ele pega a riqueza em fazenda, em dinheiro, aí ele viaja, vai para outras terras. Mas o que ele vai fazer nas outras terras? Investir, fazer investimento? Como tem muita gente que pega dinheiro, mas vai para um lugar para fazer investimento. Não, ele não foi para fazer investimento. Ele foi apenas para farrear, para se divertir, para satisfazer. Perverteu moralmente aquele jovem. Ignorou toda a formação para a qual ele recebeu do seu pai. O irmão mais velho continuou vivendo aquela fase da vida, da segunda fase, da maioridade, assumindo as suas responsabilidades. Os irmãos já prestaram atenção? Que a Bíblia diz que o pai dividiu com os dois.
O pai não deu só para o filho mais novo. O filho mais velho também já era maior de idade. O pai entregou a riqueza dele e agora vai governar sua vida. Só que o filho mais velho passou a viver responsável. Entrou na segunda fase da vida. E aquele filho mais velho até diz quando o filho mais novo é perdoado: pai, eu nunca curti. Eu nunca curti. Esse está curtindo mais, botou tudo fora, mas eu nunca curti. Significa que o filho mais velho ficou responsável. Continuou responsável. Viveu uma segunda fase da vida com responsabilidade. E não passou pela terceira, não passou pela quarta e não prezou na quinta fase, aquele jovem. Mas o jovem mais novo, ele quando sai, e vem de tudo sai, ele sai da segunda fase e entra na terceira fase. Qual é a terceira fase? Gastar, explodir, prostituir, sem limite, se divertir. Então ele se entregou àquilo tudo, fez amizades e também se dedicar à farra, à orgia. Se tivesse AIDS naquele tempo, eu tinha morrido. Se tivesse as doenças venéreas de hoje, que parece de um tratamento com uma evolução da ciência que resolve, senão ele teria pegado a doença venérea e tinha morrido naquele tempo, porque não tinha tratamento para doenças venéreas que apareceram com o tempo. E quantas pessoas hoje só estão com uma certa saúde, pegaram doenças venéreas porque a ciência evoluiu e consegue tratar das doenças venéreas. Mas quantos homens praticamente precisaram ser castrados por causa de uma doença venérea? E aquele jovem, ele entra na terceira fase. A terceira fase é a fase mais desmantelada da vida. É a fase em que ele se entregou de vez. As farras, a imoralidade, a indecência, a imprudência, a irresponsabilidade. E ele perdeu a noção de que aquele dia iria se acabar. Aí nós vamos ver aqui. Na primeira fase, ia passar. A primeira fase vai passar, passa no meio de qualquer um. E a primeira fase é a fase que você vive com todo no governo do seu pai. Um dia você vai fazer a maioridade e vai ter que viver a sua vida. Essa primeira fase passa. A segunda fase não é necessário passar. A segunda fase ela é para durar até quando nós tivermos vida aqui na terra. Mas infelizmente para alguns faz com que a segunda fase da vida passe. Aí entra numa terceira fase que não está dentro do programa, que não está dentro do plano de Deus. A terceira fase não está dentro do plano de Deus, que Deus não nos criou para ser irresponsável, para ser farrista, para ser prostituidores, para ser imorais, para ser debates. Não, Deus não proibiu para isso. Então quando alguém sai da segunda fase, que até a segunda fase é plano de Deus, é de Deus, a terceira fase não é, por isso que está tudo errado. A terceira fase é tudo errado. Mas até então ele estava satisfeito, ele estava saciando porque ele tinha dinheiro para cobrir tudo. Aí o dinheiro se acaba, porque a terceira fase passa. Assim como a primeira fase passa, a terceira fase passa. Porque quem tem dinheiro para gastar e gasta na farra, se acaba. E quando se acaba o recurso, se acaba aquela fase. É aquele jovem foi entrar numa quarta fase, quando ele foi perceber que ele entrou numa fase de uma forma muito dura, ele teve que ver isso. Foi quando ele acabou tudo, e quando ele acabou tudo, ainda veio uma situação, um revés aonde ele estava, numa terra distante, uma seca, crise hídrica, crise econômica, crise de abastecimento de alimento. E aquele jovem não se depara distante com toda essa crise e ele sem um centavo para suprir a sua necessidade. Agora ele vai começar a enfrentar uma quarta fase dolorosa. Saiu da terceira fase de curtição. Agora ele entra na fase das consequências da terceira. É a fase das consequências da terceira, a dolorosa. Vai aparecer humilhação, fome, nudez, frio, desprezo, nojo, foi enojado, ninguém valorizava mais, era estrangeiro,
era peregrino, agora é um mendigo, agora é menino. Fase dolorosa, fase dolorosa. Ele agora está vivendo uma fase que não era preciso viver, que ninguém precisa passar por essa. Porque essa fase não está programada para a vida de ninguém, são seres humanos que se envolvem com ela. Mas Satanás, ele age para que a pessoa passe por essas fases, que não foram programadas por Deus. Mas aí vem a maravilha, irmãos, é que ele não morreu na terceira fase, vivendo irresponsavelmente. Ele vai morrer na quarta fase, porque não tem de onde tirar comida. Amanhã. A quarta fase seria o fim daquele jovem. Agora a maravilha, irmãos, é que aquele jovem cai em si, diz a Bíblia. Quando ele começa a fazer a análise dessa situação, ele vê: eu vou morrer, eu estou perdido, eu vou morrer desprezado, vou morrer amigo, eu vou morrer de fome. O fim da vida dele estava decretado. Mas ele para ver, e aonde ele está não tem socorro, não tem auxílio, não tem. Ele relembra da primeira fase, fase de ouro, viu? Fase de ouro, fase de ouro. A minha primeira fase foi boa, onde toda a responsabilidade era meu pai que tinha por mim, mãe tinha por mim, me ensinavam me ensinavam, me desenvolviam moralmente, me treinavam para o trabalho, me preparavam para a vida maior, para a vida adulta, para a maioridade. Mas naquela fase eu não tinha nenhuma responsabilidade, não tinha nenhuma tribulação. Não tinha nenhuma tribulação. Meus pais se atribulavam por mim. Mas aquela minha primeira fase, eu usufruí dela com temor e respeito a meus pais. Entrei na segunda fase com ela. Não experimentei a fase das farras, das orgias, não. Tive ausente da igreja por um tempo, mas a minha vida sem me congregar era um padrão que eu tenho hoje, no meu princípio, no meu moral, da minha dignidade. Nunca estou afetado. Eu me mantenho na primeira fase, na segunda fase, aliás, porque a primeira passa. A quarta fase, irmãos, ela pode chegar ao fim de duas formas: ou por uma decisão de quem entrou nela, ou por o fim da vida. Só tem essas duas formas de sair: ou de cessar a quarta fase, ou quem entrou nela cai em si, se arrepende, como este jovem, e decide por fim a esta fase. Ou então, se ele tivesse morrido nesta fase, também essa fase da vida dele tinha virado, mas esse jovem não experimentaria a quinta fase. Quem chega na quarta fase, se quiser vida eterna, tem que entrar na quinta fase. Quem entra na terceira fase, se não morrer nela, vai chegar na quarta. Quem entra na quarta fase, se não der o fim nela, por convicção e decisão própria, nunca vai entrar na quinta. Se não entrar na quinta, não vai ter vida eterna, não vai ter salvação. A Bíblia diz que esse jovem cai em si. Quando ele cai em si, irmãos, é na quarta fase. Na quarta fase, ele cai em si. Aí ele reconhece que ele errou demais. Mas olha, duas frases que eu pedi para os irmãos memorizarem. Quando ele diz: arrependido, levantar-me-ei, verso 18: irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu. Isso é uma mensagem espiritual, igreja. Isso é um conto de uma história humana. O fato aconteceu, mas isso é uma analogia. Pecar contra os céus, irmãos. Sabe o que é pecar contra os céus? Alguém pode achar? É pecar contra Deus. É mais do que isso. Pecar contra os céus, quando usa a palavra céus, está falando de governo, de poder governador.
da regência imperial, e que esse governo tem um ser que senta no trono, que gerencia. Pecar contra o céu é pecar contra o governo de Deus, é se levantar contra o rei que está sentado no trono, é pedir para ser punido, é pedir para ser destruído. Pecar contra o céu é se rebelar contra o império celestial, é se rebelar contra o rei que estabelece as leis e as regras deste reino e que todo súdito tem que obedecer. A maravilha é que este homem, ele reconheceu que transgrediu, que se rebelou contra os céus, contra a lei de Deus. E ainda perante seu pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, eu não era para ter pecado contra os céus porque eu sabia das leis dos céus. Eu não era para ter pecado contra Deus, contra o rei e o reino porque eu sabia, porque tu, meu pai, me ensinaste. Eu sei tudo, eu aprendi tudo. Não era para ter pecado. E mesmo todo o teu ensino, tu me ensinaste, eu vivi perante ti, eu vivi debaixo da tua orientação, das tuas pregações, dos teus ensinos sobre quem é o céu, sobre quem é o rei dos céus. E mesmo assim, perante ti, que me ensinou, que me instruiu, todo o meu coração, conscientemente eu pequei contra o céu. Então eu sou rebelde. Eu vou dizer isso para meu pai. Eu vou procurar meu pai. Irmãos, é o começo para se pôr fim à quarta fase. É o começo. Aí não é o fim da quarta fase, é o começo. Mas já tem o começo, já tem um bom sinal de que há uma decisão de pôr fim à quarta fase. A quarta fase é a fase da miséria, do sofrimento, da humilhação, onde Satanás humilha, onde Satanás faz dar de sapato, onde Satanás faz você um traste. Satanás enganou na terceira fase, aí você pensar que era alguém, que era o macho, que era o cara, que era uns pronto para a mulher também. Achar que era o macho, eu sou a rainha das noitadas, eu sou bonito, eu sou formosa, os homens se cantam comigo, eu sou o cara, eu possuo as mulheres que eu quero. O diabo iludiu quando a pessoa termina essa fase, está nessa gente, está praticamente no fim. Tem mais outra saída. A única saída é reconhecer que está vivendo uma quarta fase, porque entrou numa terceira, e essa terceira foi uma rebelião contra os céus. Mas se você ainda olha para cima e lembra dos céus, se você olha para dentro de si e vê o seu passado, e vê suas origens, você ainda lembra de quem te instruiu desde criança. Você ainda lembra dos cuidados do pai, dos cuidados do lar, do quanto o pai, por amor, ensinava, cuidava, instruía, preparava. Lembra do que o pai deu a liberdade no tempo certo, entregou os bens de direito para que se governasse. O pai fez isso e sabia que tinha preparado meu filho. Quando eu aqui eu sei como é que eu estou ensinando a igreja. Só para fazer aqui um parênteses. Eu sei como é que eu estou ensinando os irmãos, eu tenho contato com os irmãos, prego aqui. E às vezes eu escolho alguém para alguma tarefa. Eu sei que eu estou escolhendo. Quando eu boto alguém em alguma função, eu sei que eu estou escolhendo. Eu instruí, eu preparei, dei instrução, vejo o aprendizado, vejo a motivação, vejo o interesse e coloco a pessoa em alguma função, em algum ministério. Se no decorrer do tempo alguém fracassa, não foi um erro meu, é um erro de quem está fracassando. Porque todos conseguem produzir alguma coisa nos primeiros momentos. Todos que eu já impulsei como bridge, como liderança, andaram bem, andaram produzindo, andaram apresentando os resultados que nós esperávamos e acreditávamos. Mas com o passar do tempo, alguns raros, é um exemplo desse jovem, alguns raros deixam de exercer aquilo
para que ele fosse pronto e preparado com maturidade. Aí ele se rebelasse. E quando se rebela, irmão, não fica. Se rebela contra a ordem, se rebela contra as normas, apesar de estar com a autoridade de exercer a sua, mas tem a direção. Você vai fazer, mas é assim, dessa forma. O líder tem que dar. E quando alguém fica insatisfeito com as normas, porque quer fazer só do jeito que quer, aí se rebela, e quando se rebela, começa a criar problema. E depois as pessoas não saem. Foi o caso desse jovem. Ele ganhou a liberdade, mas ele tinha um pai que era referência. E o pai, como referência, ainda alertava. O pai estava alertando: meu filho, não é por aí. Ele já viu o filho descaminhando. Aí o filho não quer estar ouvindo, porque o filho já rebelou-se. Aí o filho: eu vou para longe. Eu quero me divertir. Eu quero falhar, eu quero beber, eu quero usar droga. Eu gosto disso. Meus amigos lá me acolhem. Chega em casa, a mãe é um saco, o pai é um chato. Mas é um saco e um chato também, para preservar a vida. E os amigos é para te atrair, apressar a sua destruição junto com eles. O jovem caiu em si. Quando caiu em si, ele fez uma revisão da sua história até ali. Ele chegou à conclusão: não tem outra saída, só vou escapar se eu apelar para o lugar de onde eu saí. Se eu apelar para a pessoa que me pôs nesse mundo, para a pessoa que me fez ser responsável, ser sábio, e eu não usei a minha sabedoria por toda a vida, e não fui responsável por toda a vida. Fui eu que me contrariei, fui eu que perverti. Não tenho como escapar, não posso sobreviver. Mas se eu voltar, eu vou humilhado pedir uma oportunidade, porque lá eu sei que eu vou escapar, porque lá tem. Ele sabia que o pai continuava aquele pai sempre responsável, e ele sabia que o irmão dele continuava aquele irmão ainda salvo e responsável, vivendo a sua segunda fase da vida. Agora, igreja, por que esse jovem ele entrou na quinta fase? Você pode dizer: porque ele se humilhou, porque ele caiu em si, porque ele fez uma análise e ele chegou à conclusão que não tinha outra alternativa, e que agora ele quer dar uma oportunidade à vida. Ele quer viver a vida, mas agora quer viver uma vida dentro dos padrões que ele já tinha vivido antes. E agora quer dar rumo à sua vida. Era um jovem, mas que já tinha crescido alguns anos na sua vida. E qual é o segredo para entrar na quinta fase? É este que eu vou ler para vocês. Versículo de número 20. Depois de toda análise, não é suficiente. Mas se tiver análise, há uma possibilidade. O versículo 20 diz: e levantando-se, foi para seu pai. Qual é o segredo? É um retorno. Tem que aguardar. Nós vamos ter uma campanha abençoada. O cartaz já está aí. Campanha abençoada. Começar no dia 12, encerra no dia 16, agora no mês de julho, na metade do mês. E essa campanha fala de retorno. Fala de volta. Retorno. Esse jovem foi enveredando pelo caminho pervertido, pelo caminho escuro, por um caminho que ele levava na contramão, e que lhe distanciava muito mais dos bens, da espiritualidade, do Deus que abençoa, da família que acolhe. Esse caminho levando mais para longe. E esse caminho, sabe onde é que ele terminava? O que é que diz Provérbios? Há caminho que ao homem parece. Alguém sabe completar? Há caminhos que ao homem parece. A palavra bom não é o melhor. Há caminhos que ao homem parece direito, correto. A
aprovado. Mas o fim dele é o quê? Não vamos ler mais o livro de Provérbios? Eu aconselho a igreja a ler o livro de Provérbios. Leia. Nós ajustamos a nossa vida só em ler o livro de Provérbios. Nossa vida familiar, vida paternal, vida profissional, enfim, toda a área da nossa vida trabalhando em Provérbios. Leia bastante Provérbios, leia, não canse de ler Provérbios. E vá procurando memorizar. Cada provérbio é extraordinário, é lição extraordinária. Entendeu? Há caminhos que ao homem parece direito, parece certo, parece correto, parece aprovado. Por quê? Porque a pessoa está provando em si. É a pessoa que está provando, é a pessoa que está dizendo que ela é boa, que é correto. Mas na análise divina é errado. Por isso é caminho de morte. Paulo já diz, tudo me é lícito, tudo eu posso achar que é direito. Não, o direito está certo. É a minha opinião, é o ser humano em si, pelo livre-arbítrio ele tem. Pelo livre-arbítrio não vamos achar que as nossas decisões todas são certas. Tudo é certo, esquecemos que tem uma lei para ser parâmetro, para ser referência, para ser um referencial para as nossas decisões, usando a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Esse jovem recebeu o livre-arbítrio, começou bem a usar o seu livre-arbítrio, depois ele começou a tomar decisões próprias que ele achava que era direito, que eram lícitas, mas eram inconvenientes. E tudo por quê? Por causa de más companhias. Esse jovem se envolveu com más companhias ainda enquanto estava na sua terra. E daí ele decidiu seguir caminhos que pareciam direitos, mas era o caminho da morte. Deixa eu morrer. Esse jovem estava com sua morte decretada. Só escapou porque lembrou de onde saiu. Lá, a carta a Efésios, que era de Apocalipse, era tremenda. Quando diz para a igreja de Éfeso, o pastor de Éfeso, que estão se desviando de uma forma rápida. E lá o Senhor diz: lembra-te de onde caíste. O jovem lembrou de onde ele caiu. Ele lembrou aonde ele estava. E ele lembrou de onde caiu. De onde foi que ele caiu? Ele caiu da graça. Ele caiu do governo de Deus. Cair significa se desligar, se desligou. Aí a Bíblia diz que ele levantou-se e retornou. E retornou decidido a chegar. E não é que chegou. Por quê? Porque ele estava decidido. Isso é convertimento, igreja. Ele não estava só sensibilizado pelo sofrimento. O jovem estava arrependido de verdade. Ele se arrependeu das suas mazelas. Ele sabia que foi grave o que ele praticou. Ele sabia que ele ofendeu demais a Deus. Ele sabia que ele judiou muito com sua família, com seus pais. A vida que o pai não queria para ele. Ele sabia que ele envergonhou aquele pai. Ele sabia que ele decepcionou o seu pai. E pai e a mãe, porque a Bíblia não fala da mãe, mas é a história de um homem. Mas, irmãos, aquele jovem também sabia o quanto ele ofendeu a Deus. Os céus é o rei. E ele voltou convertido, porque só se converte se você reconhecer que você feriu a Deus, que você afrontou a Deus, que você se rebelou contra Deus e que sem Deus você não tem saída. Então, o passo dele, a primeira coisa ele diz: pequei contra o céu. O primeiro arrependimento dele foi em relação a Deus. Depois ele vem para o Pai. Aí ele volta para os dois. Por isso é que ele chega. Quando ele chega, irmãos, vão perguntar, vão fazer média com ele, vão passar em rosto? Não, porque ele voltou convertido. E quando volta convertido, como é uma mensagem espiritual, você não tem que fazer média. Você tem que perguntar: voltou de novo? Mais uma vez? Infelizmente, o irmão mais novo, a mais velha, apesar de não ter entrado nas outras fases e não prezar da quinta, ele fez uma médiazinha com seu irmão. Ele quis passar em rosto. Mas o pai não aceitou aquilo. Não foi bruto com o filho mais velho,
mas chamou o filho mais velho particular e tentou convencer o filho mais velho mal amor, mal carinho. Igreja, agora vamos trazer para os nossos dias uma pessoa quando volta para o Senhor, quando volta para a igreja, não importa o quanto ela fez lá fora, não importa quanto ela desmandou lá fora, o quanto ela foi irresponsável, o quanto ela foi depravada, qual o estado mais miserável, o mais miserável, mais deplorado da vida. Aqui fala da deploração espiritual daquele jovem. O jovem estava no estado mais vergonhoso, que ninguém queria se associar a ele porque era uma vergonha e gerava uma descredibilidade nos que se associassem. Mas quando ele volta, a Bíblia diz que o pai o avista de longe, o pai nem sabia que ele estava vindo, mas aquele pai esperava. O importante, irmão, é que aquele pai esperava. Estava com o coração ferido, estava com o coração magoado, estava com o coração sofrido, pelo que ele fez, sim. Mas agora, naquele momento, não era mais pelo que ele fez. Aquele pai ficou com o coração magoado, coração ferido, coração angustiado, pelo que ele fez quando ele foi embora e pelo que ele sabia que ele estava fazendo. Mas agora o coração do pai está arrasado, é por não ter a certeza se o filho vive, se o filho ainda existe. Sabe por que o coração daquele pai sara? É quando ele vê o filho de longe. Era o que ele já não tinha. Ele não tinha mais quase esperança. Mas por ser pai, ele estava sempre ali, na área da sua casa, da sua propriedade, olhando para a estrada que dava acesso, o portão de acesso à entrada da sua propriedade. Papai tirava horas e horas ali, lembrando da vez que o filho entrava, lembrando da vez que o filho ia para uma missão, a responsabilidade, lembrando da vez que o filho saiu e nunca mais voltou. E agora o pai está querendo vir de volta. E os anos passaram, mas ele só lembrava da saída, porque não tinha tido mais volta. Quando menos se espera, tem uma volta. Agora ele vê aquele filho que há anos tinha saído, não tinha mais voltado, e ele já não estava mais conseguindo acreditar que o filho ia voltar, mas ele alimentava uma esperança, sem ter a certeza, mas ele estava ali, pelo menos alimentando o seu coração com a lembrança da saída do filho, da saída do filho, da saída do filho. Então, igreja, meus amados irmãos, onde saiu daqui? Fique na lembrança da saída dele. Porque se você lembrar a saída de alguém, você vai ter a possibilidade de desejar o retorno e de querer ver o retorno. E quando alguém retornar, abrace, dê o afeto, dê o carinho que aquela pessoa veja no último suspiro, precisando justamente da solução, porque ele está no último fôlego de vida. E é preciso dar o fôlego de vida que ele está precisando. E o fôlego de vida que aquele jovem precisava era o pai acolher. E a Bíblia diz que aquele jovem diz: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser mais chamado teu filho, me coloca como um empregado. A Bíblia diz que ele, tudo que ele planejou, ele cumpriu, ele fez, retornou. E quando ele chegou, que o pai abraçou, aí ele decide falar as suas palavras que ele tinha projetado, em dizer para o papai: pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não deixou ele continuar. Por quê? Porque ele ia dizer para o pai, as palavras que tinha projetado: me recebe como um empregado. Porque o pai não queria receber como empregado, o pai estava recebendo como filho. O pai não queria receber como uma pessoa qualquer, não era como empregado, era como filho. O pai não deixou ele terminar o assunto. Mas pequei contra o céu, isso é suficiente. Perante é suficiente, irmão. Para um arrependimento, isso é suficiente. Não consulte mais, não pergunte mais nada. Se a pessoa chegou aqui confessando seus pecados, não tem mais necessidade de perguntar nada. Aquilo é necessário. Tem mais necessidade de perguntar como foi, o que ele sofreu? Não tem mais necessidade, porque o passado já ficou lá. Ele já chegou, já veio, já confessou seus pecados.
Não precisa mais perguntar nada, é acolher da condição que ele tinha quando saiu. Isso vale para a igreja, isso vale para a família. Nem todos erram, mas a grande maioria erra. Nem todos erram mesmo tanto, mas erram. Amados, o que vai dar valor a uma pessoa que errou não são os erros que ele praticou, é a atitude do retorno, é a atitude do convertimento, é a atitude de voltar atrás, é a condição de voltar e reconhecer: se me receber como empregado, eu aceito. Se me receber como alguém que não tem importância, eu aceito. Se me receber como uma pessoa mais insignificante, eu aceito. A pessoa vem disposta, porque ela está querendo vida, ela está querendo um auxílio, ela está querendo socorro. Mas nunca receba alguém no estado mais baixo. Receba no estado que ele tinha. Receba na condição que ele tinha antes, porque é o ensino de Deus, é o ensino da palavra de Deus. Essa é a lição desta parábola. Tem muitos crentes afastados, muitos crentes desviados. Eu, como pastor, lamento, mas não saio pressionando nenhum, nem fico acusando, nem sentenciando, e nem fico pressionando ninguém vindo na casa. Mas como a lição dessa parábola, igreja, Deus sabe do meu coração. Eu sento aqui nessa cadeira, fico de olho para mim, fico esperando a volta dos que saíram. Sei que muitos eu não vou ver mais voltar. Sei que muitos eu não vou ver mais entrar por essa porta, em busca do socorro, em busca do auxílio, em busca do perdão, em busca da cura. Sei, tem muitos que eu não vou ver mais entrar, mas eu sei que muitos eu vou ver voltando por aqui. Tenho me alegrado quando eu vejo alguns que voltam e entram por aí e vêm até aqui, irmãos, porque voltaram de um lugar distante, porque lá caíram em si, retornar. E sei que muitos eu vou ver retornar a essa igreja, entrar por aí, para receber a condição que tinha quando saiu, para receber o estado que tinha quando saiu, não do pastor, do Senhor, mas a igreja dar a condição que você tinha quando saiu. Eu não recebo, irmãos, de volta os crentes afastados como uma categoria inferior, como alguém a ser descartado, como alguém a ser humilhado, ficado lá no cantinho. Não. Todos que eu recebo na condição de estimantes, amando do mesmo jeito. Claro que vamos tratar, ver a recuperação, para que se volte à condição de antes, para que se exerça o que se exerce antes, para que tenha o estado de antes, para receber a aliança, o anel, para receber o calçado, para receber a roupa nova. Mas antes de tudo isso, depois de receber tudo isso, o banquete da recepção vai chegar, com toda a igreja, a família, toda a fazenda. O homem juntou todo mundo, não deixou ninguém fora, para fazer a recepção da chegada do filho. Igreja, nós precisamos fazer. Por isso, quando aqui alguém se reconcilia, eu peço. Às vezes é quase um apelo quase dramático. Às vezes tem alguém aqui que retorna, filho, que se foi e que voltou, e às vezes ele vem ficando aqui sozinho, ninguém vem dar uma acolhida. Às vezes eu preciso, desce um homem, desce o orelhinho rapidinho, eu fico do lado, é uma irmã, vem uma irmã para cá. Isso é para vocês terem iniciativa, igreja. Por isso o pastor está mandando.
Mas por que a igreja faz isso? É porque quem espera a volta é o líder, o pastor. Parece que os outros não esperam a volta. Porque aqui ninguém lá estava esperando, porque quem estava esperando era o pai. Era o líder daquele jovem. Ninguém estava esperando, o irmão estava esperando, o empregado estava esperando, ninguém estava esperando. Mas o líder, aquele líder estava esperando. Eu fico esperando, irmãos. Muitas vezes até eu desço. Peço a alguém, eu vou desço. Porque as pessoas que estão chegando, elas estão prezando de um aconchego o mais rápido possível. Porque essa pessoa, ela já chegou, irmãos, no último recurso, já vencendo o inimigo que já estava quase para lhe eliminar a possibilidade de vida eterna. Chega aqui, se não houver uma corrida, Satanás pode agir rapidinho na mente dessa pessoa, irmão. Pode invadir a mente dessa pessoa e ela começar a dizer: eu não tenho mais jeito, aonde eu confiei que eu ia ter uma chance, de onde eu esperei um auxílio, eu não vou ter. Essa pessoa pode desesperadamente, irmão, entregar-se de vez ao fim da sua vida. Se o pai não faz aquilo, aquele filho da porteira voltava e o seu fim era certo, mas o pai viu e foi logo correndo, porque não pode dar chance para o inimigo, igreja. Não fique indiferente com quem está afastado. Não fique indiferente. Mesmo que não precise estar lá, mas esteja na sensibilidade orando. E quando alguém retornar, mostre que você está esperando. Vá logo e dê um abraço. Dê uma acolhida, ajude a chegar aqui. Não deixa a pessoa chegar só, igreja. O papai não deixou aquele jovem chegar só, ele foi buscar lá na porta, porque aquele jovem não ia entrar, porque ele não sentia mais ali com direito a nada. Ele vinha para apelar para a piedade do pai. E o pai foi buscar ele lá fora da fazenda, lá na estrada pública. O pai não deu chance do diabo destruir a única oportunidade, a última oportunidade que aquele filho tinha. O pai foi lá, correu rápido, a Bíblia diz que ele correu. E olha que esse pai tinha idade, mas correu porque ele sabia: é a última chance, eu não posso, eu tenho que fazer parte, eu estou envolvido nessa. Deus me deu uma oportunidade para também contribuir no resgate desse jovem. Deus está dando uma oportunidade a você para resgatar, para ajudar no resgate. O Senhor que resgata, mas Ele nos dá uma oportunidade. Então não perca a oportunidade. Quando você vê alguém que está sensibilizado, está se quebrantando, está reconhecendo seus erros, e está decidindo voltar, irmãos, ajude ele a voltar, ajude ele a chegar. E se ele já chegou sozinho na igreja, ele entrou pelo portão, ficou ouvindo, e na hora do apelo, ele se levantou. E vocês, irmãos, me alegro porque ele veio, mas fico triste porque ninguém, na maioria das vezes, não toma iniciativa de fazer uma companhia. Acompanhe em nome de Jesus. Eu só não vou pedir em nome de Maria porque eu não sou católico. Mas em nome de Jesus, irmão. Quando você vê que tem alguém aqui que voltou, que é descrente, aliás, que é afastado, e que ele veio, não perca a oportunidade de buscar. É para buscar. Verdade. Busca. Se ele veio decidido, se a volta foi um retorno, se a vida é um retorno, irmãos, pega logo, traz, entrega-se aos pés do Senhor, e o demais Ele fará. Essa é a riqueza dessa palavra hoje. Então, tem pessoas que nunca vão passar a segunda fase, vai ser para a vida toda. Mas eu digo para você, a primeira fase passa, a segunda pode não passar, mas se não passar, ela é boa, ela é segura. Mas se passar na segunda, é porque entrou na terceira, a terceira vai passar, ou morrendo, ou entrando na quarta fase. A quarta fase é quase o fim, pode ser o fim total, mas se passar na quarta fase, é porque houve um retorno, houve uma restauração, e agora entra na eternidade, porque a quinta fase não passa, ela é para sempre. Amém? Que Deus abençoe e guarde cada